Meu nome é José Carlos, sou aluno de Ciência da Computação. Hoje eu vou apresentar uma proposta de gamificação de plataforma de loja virtual. Fui orientado pelo mestre Eduardo Croce. A apresentação do trabalho ela vai começar mostrando as motivações, o que levou a esse desenvolvimento, a realidade do mercado do e-commerce hoje, os desafios da gamificação, alguns cases, o que é gamificação, e o que leva uma pessoa ao consumo, né? Quais são os atos que propiciam ela a uma ação de compra. Depois a gente vai ter a apresentação da gamificação do e-commerce, né? A aplicação da proposta, como ela funciona, o que é essa plataforma. Vamos apresentar o ambiente de loja virtual, os módulos de gamificação e as mecânicas de jogo. Depois vamos ter as expectativas dessa aplicação, o que ela espera ter como resultado. Por fim, uma conclusão, realidade do mercado. A gente pode visualizar no gráfico que desde 2001, a gente teve um crescimento até do ano de 2015, de que evoluiu de 500 milhões de reais a 43,5 bilhões. Então a gente tem um crescimento dentro do ramo de loja virtual, né, dentro do ramo de e-commerce, de 43 bilhões em 15 anos. E certamente ao longo dos próximos anos essa crescente tende a continuar. Mas o que fazer para ela continuar? De que forma inovar dentro desse segmento, né? Então, dentro disso temos o desafio da gamificação. O que é gamificação? A gamificação vem da palavra game, do inglês de jogos. Então, a gamificação é o uso dos pensamentos, das mecânicas de jogos em contextos que não são jogos. Por exemplo, quando a gente tem uma equipe de vendas dentro da nossa empresa, a gente estimula ações, né? A gente estimula metas e conforme essas metas vão sendo cumpridas, elas vão sendo bonificadas. Isso é um método de gamificação. Alguns cases que existem hoje com gamificação, apesar de não ser uma gamificação por completo. O Mercado Livre. O Mercado Livre utiliza de classificação dos usuários para ganhar credibilidade. Por exemplo, o Mercado Gold, Mercado Platinum, Mercado Premium. Conforme os usuários vão vendendo seus produtos, eles vão ganhando credibilidade e subindo de nível. O Dropbox. O Dropbox é parecido, porém o Dropbox utiliza nível de usuário conforme ele utiliza e indica a estrutura. Então, conforme ele vai indicando, ele vai ganhando espaço. Conforme ele vai usando, o usuário com maior quantidade de tempo, ele vai ganhando mais espaço para ele usar cada vez mais. As aplicações de fórum, é muito comum nos fóruns a gente ter níveis em cima também de engajamento. Conforme os usuários vão criando posts, conforme eles vão respondendo posts de outros usuários, conforme eles vão classificando as respostas ou até mesmo coordenando. Eles vão ganhando conquistas, vão ganhando classificações e isso tudo, querendo ou não, gera uma gamificação. Motivação do consumo. O que motiva as pessoas a consumir, a comprar? Muitas coisas podem afetar a motivação de um consumo. Porém, existem algumas regras, algumas escadas a subir de degrau em degrau. Por exemplo, existe a escala das necessidades humanas. O que seria isso? Bom, a gente tem algumas regras dentro dos nossos fatores psicológicos, dentro dos nossos fatores humanos a serem respeitadas. Se uma pessoa está correndo risco de morte, eu não vou conseguir motivar ela a comer, porque o fator de vida ele é mais importante do que o fator de realizar alimentação ou algum aspecto fisiológico. E, consequentemente, eu não consigo fazer um estímulo para uma pessoa comprar se ela não tiver sanado outros níveis dessas necessidades humanas, né? Também temos os fatores psicológicos, os fatores sociais, os fatores culturais e os pessoais. Por exemplo, os fatores sociais
de escala de classe social. Eu não consigo vender uma Ferrari para uma pessoa que não está numa escala social respectiva à compra de uma Ferrari. Então, esses conceitos têm que ser pensados para ver o que vai ser estimulado a pessoa a comprar. E aí, a gente tem de fato a motivação da compra. A gente consegue ver nessa tabela que, dependendo do estímulo de marketing que quer ser produzido, vai afetar uma característica do comprador e, consequentemente, qual vai ser a decisão da compra. Por exemplo, o produto, ele está relacionado à característica cultural, ao fator cultural. Então, a escolha do produto para ser vendido tem que estar dentro do contexto cultural. Se não faz parte da minha cultura de adquirir aquele produto, eu não vou conseguir fazer com que o usuário compre. Não importa o motivo, não importa a motivação que eu esteja tentando criar. O preço está dentro dos meus fatores sociais. E normalmente esses fatores, o preço está relacionado à escolha da marca. A marca normalmente está atrelada ao fator social. Então, quando eu escolho uma marca para vender ou para comprar, ela normalmente está dentro de uma característica de fator social. A praça, o meu local, a minha escolha de onde. A característica do comprador vai ser o fator pessoal. Então, a minha escolha de onde comprar está muito relacionada a meus fatores locais. Ele é perto, é cômodo, eu gosto de ir lá, é agradável. Então, essas escolhas vai fazer a decisão de onde comprar, se eu vou recomprar, se eu vou comprar uma vez. Os estímulos de marketing de promoção vão tratar internamente dos fatores psicológicos. E a decisão vai afetar o quando eu vou comprar. Então, quando eu crio uma promoção, quando eu coloco uma situação onde o usuário vê vantagem, psicologicamente falando, o fator psicológico dele é que ele precisa comprar agora, porque depois ele não vai ter essa vantagem. Gamificação do e-commerce. Então, como vai ser essa plataforma? O que é isso? Bom, a aplicação proposta é a seguinte: vai ser utilizada a plataforma de loja virtual da empresa Dropweb. Essa plataforma ela tem desenvolvimento de framework Laravel, ela é desenvolvida dentro de uma linguagem PHP e a base de dados dela é MySQL. Uma plataforma simples, uma plataforma normal, nada diferente do que a gente está acostumado. E qual vai ser o fluxo da gamificação? A gente consegue ver na imagem que dentro de uma plataforma tradicional, eu vou ter lá meus produtos para escolha, eu vou ter exibição de categorias, enfim, todos os aspectos visuais do usuário. Vou ter meu processo de compra. O usuário vai escolher e vai comprar. Aí termina um relacionamento de processo de compra de virtual tradicional. Mas a aplicação vai voltar para uma modulação de gamificação. Então, depois do meu processo de compra, vai acontecer meu processo de gamificação. Eu vou poder atrelar desafios a ser cumpridos, eu vou poder atrelar níveis ao usuário, que vai afetar, obviamente, lá na visualização da plataforma, de forma visual, mas todo o contexto de gamificação ele fica depois do processo de compra, depois que ele é validado. Ambiente da loja virtual. O ambiente é dividido em camadas, tá? Dentro do ambiente virtual normal, web, a gente tem normalmente duas camadas, que é o front-end, que é o ambiente de compra do usuário, Normalmente o acesso dele é único do usuário, é o ambiente de utilização do usuário, onde ele vai escolher os produtos, onde ele vai visualizar as categorias e etc. A gente vai ter gamificação nesses aspectos apenas de forma conceitual e visual. Então, regras, mecânicas, nada disso é estimulado ou executado nessa camada. A gente vai ter depois a camada de back-end. Essa camada de back-end é o ambiente de gerenciamento da loja virtual. Ele é acessado pelo administrador e toda a gamificação vai ser em nível de inserção.
Então, o administrador vai criar os níveis dos usuários, os níveis de cadastro, as regras, os gerenciamentos, os desafios, as conquistas, todas as regras que vão classificar aquele ambiente como jogo, como um game. Bom, os módulos de gamificação. Dentro do sistema administrativo, dentro do nosso back-end, o administrador vai poder criar os níveis do usuário. Os níveis do usuário vão poder estabelecer as temáticas. Então, vamos supor que eu tenho uma loja virtual para roupa feminina. Eu vou poder criar os níveis de usuário Miss, o nível de usuário Princesa, o nível de usuário Rainha, por exemplo. Conforme eu vou evoluindo meus níveis, eu vou ganhando outros status. Eu vou subindo a minha categoria. Eu saí de princesa, agora eu sou rainha. Consequentemente, isso vai atrelar totalmente o fator pessoal. Isso vai massagear o ego. E tudo isso faz com que a pessoa tenha uma ação de recompra, que ela goste de estar ali dentro. Consequentemente, ela vai querer voltar. Consequentemente, ela vai querer ter status cada vez maior. E como que ela vai subir para esses status maior? Cumprindo desafios. Os desafios, eles têm uma quantidade de itens a ser comprado numa categoria. Então, vamos supor que eu criei o desafio de compra de 5 tênis da categoria esporte. Então, meu desafio vai ser calçando esportistas, por exemplo. Esse é o nome do desafio. Eu tenho que cumprir uma compra de, em algum momento, 5 itens da categoria esporte calçado. Em algum momento, quando eu cumprir esse desafio, eu vou ter uma recompensa. Essa recompensa pode ser em experiência. Então, digamos que a recompensa desse desafio seja 5.000 pontos. E na minha categoria de nível, eu preciso de 6.000 pontos para atingir o nível rainha. Bom, então eu posso estar no meu nível princesa. O que eu preciso para mais 1.000 pontos? Esse é o pensamento do usuário. Comprar mais, atingir mais outros desafios. Mais uma vez, a gente está atrelando o fator pessoal, fazendo com que a pessoa busque maiores conquistas, massageando o ego, atingindo o nível de recompra. Da mesma forma que a gente está trabalhando o fator psicológico. Querendo ou não, por mais que isso não seja uma promoção, isso está fazendo com que a pessoa decida comprar agora ou decida comprar o quanto antes para atingir novos status, para ganhar novas conquistas, para ganhar novas vantagens. Conquistas. Eu posso ter, ao invés de recompensa como experiência, eu posso ter uma conquista. Por exemplo, eu sou o rei do baile do mês. Pode ser. Comprei os meus 5 calçados e atingi o rei do baile. Todo mundo vai poder ver. Todo mundo que acessar a plataforma vai poder ver lá no meu front-end quem foi que atingiu a conquista rei do mês. Eu vou ter pontos para ser adquiridos. Cada compra pode ser atrelada a uma quantidade de pontos, seja ele de compra ou seja ele de venda. Então, o administrador colocou lá que a cada 5 reais comprados eu ganho 1 ponto. Ou a cada 1 real, 5 pontos. Enfim, como ele achar melhor. Eu vou poder pagar pedidos utilizando meus pontos. Assim como todo pedido que eu faço, eu ganho cada vez mais pontos. Isso novamente vai tratar meus fatores pessoais, meus fatores psicológicos, vai fazer com que haja engajamento, vai fazer com que haja recompra, vai fazer com que haja ação de compra imediata. Eu vou ter equipes, posso criar equipes e, consequentemente, chamar mais pessoas para dentro da plataforma, para que elas conquistem seus próprios desafios, para que elas me ajudem a conquistar desafios coletivos. Posso trabalhar promoções, posso criar promoções para um nível específico. Hoje a promoção é princesas, 10% de desconto, rainhas, 15% de desconto. Ah, vocês lembram? Falta 1.000 pontos para subir de nível. Eu preciso subir de nível. Eu vou ganhar mais 5% de desconto. Essa é a ideia. Massagear o ego
Trabalhar os assuntos pessoais, os fatores psicológicos. Mecânicas da gamificação. Como tudo isso vai funcionar? Bom, para que isso funcione, a gente vai ter alguns motores, algumas rotinas. As rotinas são denominadas triggers. Para cada pedido inserido no sistema, vai rodar uma trigger. Então, um pedido existe dados. Quem fez, quando fez, o que comprou. Dentro desse pedido, eu vou rodar várias funções, que são os procedures, os procedimentos. Eu vou ter que validar todos os desafios. Então, procedimento de desafios. Ele vai ver todos os desafios que eu ainda não cumpri. Vai verificar quantos desafios foram cumpridos com esse pedido. Eu posso cumprir um desafio, eu posso cumprir 10. Vai depender da quantidade de pedidos que eu tive, a quantidade de itens que está nos desafios. Se eu cumprir esses desafios, vai ter que me garantir minhas recompensas. Vai ter que estipular minhas conquistas, vai ter que estipular a experiência que eu ganhei. Depois desse procedimento finalizado, eu vou ter o procedimento de nível. Bom, se eu adquirir experiência, eu posso subir de nível ou não. Atualiza meu nível, vou ter os meus procedimentos de pontos. Eu usei pontos, eu não usei pontos. Então, para cada pedido, eu vou ter que creditar e ou debitar pontos, consequentemente atualizando meu extrato. Quais são as expectativas que a gente tem com esse projeto? Bom, para o lojista, eu tenho alguns ganhos. Eu tenho o ganho de engajamento dos meus usuários. Eu tenho a indicação dos meus usuários, né, para a loja. Então, se eu quero formar equipes, eu tenho que fazer com que mais gente utilize essa loja. Mais gente entre na minha equipe. Consequentemente, com tudo isso, eu vou ter um aumento de volume de vendas. Seja ele individual ou no contexto geral. Vou fazer com que aquele meu usuário que antes comprava um tênis por mês, de repente compre 2. E antes eu tinha 5 pessoas, agora eu tenho 10. Então a ideia é essa, aumentar o faturamento, seja ele individual ou seja ele coletivo. Para a plataforma, para os desenvolvedores da plataforma, um diferencial tecnológico, um diferencial comercial. Eu tenho agora um diferencial no mercado. Quantas plataformas hoje você compra que te possibilitam subir de níveis, te dar conquistas, te dar descontos conforme tu compra cada vez mais? Nossa conclusão. Bom, os cases atuais hoje do mercado não possuem gamificação no seu nível de estrutura, nas mecânicas, nas regras. O Mercado Livre, por exemplo, ele me possibilita ali vender cada vez mais, ganhar um pouco de credibilidade, mas a temática dele não é de regra. A temática dele não tem uma temática de jogo. Eu, como administrador do Mercado Livre, eu não posso dizer que eu vou ter um usuário rei do baile. Não posso ter minha princesa, rainha, enfim. Existe mercado a ser explorado. A gente viu no primeiro gráfico. 43,5 bilhões faturados em 2015. Certamente 2016 foi superior. Ainda não temos os dados. E existe conceito e estudos que provam que é possível motivar o consumo. O marketing faz isso todos os dias, nas nossas propagandas. É uma aplicação de fácil diferenciação de cenário. Basta o administrador da loja escolher a temática. Para uma loja feminina, ela vai botar princesa, rainha. Para uma loja, talvez, de venda de suplementos, ele vai colocar o bombado, enfim. Palavras relacionadas. Isso tudo vai atrelar nossos fatores culturais. Vocês lembram da tabela? Todas as minhas temáticas, regras de jogo, motivações, têm que estar relacionadas ao meu tipo de comunicação. E por fim, quanto mais engajamento eu tenho, mais dinheiro eu rendo. Maior nosso faturamento, todo mundo ganha. Quanto mais ganho de engajamento, maior o ganho de faturamento. Quanto mais eu faço as pessoas comprarem, mais eu estou ganhando. Quanto mais eu faço elas chamarem outras pessoas, mais essas pessoas vão comprar, mais eu ganho. Todo mundo ganha. Enfim, esse é
um novo contexto para a compra. Essa aplicação, diferente dos padrões tradicionais, incentiva as pessoas a comprar numa mecânica de jogo. Muito obrigado, e este foi um exemplo de aplicação de gamificação para a plataforma virtual.